Olá pessoal, eu sou Flávio Apro, sou violonista de concerto e professor da Universidade Estadual de Maringá. Eu lanço boas-vindas a todos vocês ao meu programa Sala de Ensaio, que é transmitido diretamente da minha própria sala de ensaio. É aqui que eu estudo o meu repertório, aqui que eu preparo as peças para os meus concertos, para os meus CDs, enfim, aqui é um grande laboratório musical onde são preparadas as fórmulas alquímicas da música e da arte. Para quem ainda não conhece esse projeto, Sala de Ensaio é um programa semanal com transmissões aos sábados, sempre às 4 horas da tarde. E essa é uma oportunidade de me conectar virtualmente com vocês para discutirmos assuntos ligados à arte e à música, misturando a ideia de uma sala de aula com uma sala de ensaio, com exemplos sempre demonstrados ao violão, comigo mesmo tocando. E o mais legal dessa transmissão ao vivo é que vocês podem interagir comigo enviando perguntas, comentários, mensagens a respeito do assunto em pauta no dia. E vocês podem fazer isso a partir de agora. Eu vou estar sempre lendo os comentários aqui na janelinha, aqui ao lado do Facebook, respondendo as perguntas ao longo do programa. Portanto, não se acanhem, enviem qualquer pergunta que vocês quiserem. Falei alguma coisa que ficou uma dúvida na cabeça? Não tenha vergonha de perguntar. Esses dias eu estive com um dos espectadores do meu programa, que me acompanha sempre, e ele comentou sobre o primeiro programa, onde comentamos a Courante de Johann Sebastian Bach, e eu acabei, dentre muitos termos técnicos, utilizando o termo campanella. Ele me perguntou, mas Flávio, o que é essa tal de campanella? Eu falei, poxa vida, você deveria ter perguntado na hora, né? Não deveria permanecer com essa dúvida, tá? Então, qualquer tipo de pergunta, claro que eu esclareci a ele o significado do termo campanella, e por isso que eu estimulo vocês para que estejam sempre interagindo comigo, fazendo qualquer tipo de pergunta, não interessa se é uma pergunta leiga ou se você achar que é uma pergunta boba. Não existem perguntas bobas, tá? Eu acho que a música hoje é uma realidade tão distante e ao mesmo tempo tão próxima, né? Porque a gente ouve música o dia inteiro, mas a música de qualidade é uma realidade tão distante da nossa vida que a gente acaba muitas vezes ficando envergonhado mesmo de fazer perguntas a um profissional, e nós estamos aqui justamente para tirar essas dúvidas e para tentar esclarecer, desmistificar a música erudita, tá? Isso que é o mais importante, trazermos essa prática, que é uma prática tão rica e tão prazerosa para a vida de todos vocês. Esse é o grande objetivo desse programa. A ideia é sempre essa, discutir temas de relevância social e cultural que normalmente são evitados pela grande mídia. Para quê? Para promover o crescimento intelectual e, por que não, também espiritual através da arte. A arte realmente ela promove o crescimento espiritual. Então, a cada semana eu vou estar apresentando uma temática diferente e também um formato ligeiramente individualizado. Portanto, estejam sempre ligados na minha timeline ou na minha página Sala de Ensaio, ou também na minha fanpage Flávio Apro, tá? Ali eu vou estar sempre postando as informações do que vai acontecer no programa da semana. Hoje, ao final desse programa, nós vamos ter o tão esperado sorteio de um CD da minha coleção. Nós temos aqui 4 CDs, obviamente eu vou presentear apenas um deles, tá? Esse daqui é o Brazilian Guitar, que foi um CD que foi lançado há 2 anos atrás pelo selo Brilliant Classics da Holanda, e também pelo mesmo selo, vocês podem ver aqui, ó, Brilliant Classics, Nocturne, que é uma proposta completamente diferente. Brazilian Guitar é um repertório de música brasileira, e esse aqui é um CD de músicas meditativas, é um CD bastante tranquilo, um CD de ambiência noturna mesmo. Os 12 estudos para violão,
de Francisco Mignone. Esse foi um lançamento também de 2014 pelo selo Tempos Clássicos do México. E esse é o meu lançamento talvez mais recente. Ele foi promovido pelo Ministério da Cultura, lançado pela Delira Música aqui no Brasil. Essa capa misteriosa, vocês na verdade saberão do que se trata quando olharem a contracapa. O Violão Brasileiro, também repertório de concerto para violão de música brasileira, porém diferente do repertório do primeiro CD de Brazilian Guitar. Então nós faremos o sorteio de um desses CDs, aqueles que me ajudaram a divulgar o programa, curtindo a minha fanpage, marcando 5 amigos. Então eu já vi que um monte de vocês apenas curtiu o post e não leu as instruções, portanto vocês não estão concorrendo ao prêmio. Infelizmente, eu tive realmente uma resposta muito grande de curtidas na página, mas talvez pela pressa do dia a dia as pessoas não leram que era a coisa mais simples, marcar 5 pessoas que vocês achavam que teriam interesse nesse programa para justamente me ajudar a promover essa iniciativa. Portanto, vocês que marcaram os amigos, nós temos bastante concorrentes hoje, fiquem ligados até o final do programa, não é agora que eu vou sorteá-los. E hoje esse programa é dedicado a você, violonista, a você, amante da obra do romântico francês Napoleon Coste, a vocês que votaram para que eu discutisse os estudos 21 a 25, obrigado pela participação de vocês, é isso que realmente torna esse programa tão bacana e tão estimulante. Esse programa realmente ele adquire uma vida grande quando a gente tem esse feedback de vocês participando, pedindo para que eu comente determinado tema. E por que não a vocês também músicos, não apenas violonistas, mas músicos, instrumentistas, cantores e por que não também diletantes e ouvintes. Obviamente hoje será um programa um pouquinho mais técnico, eu vou demonstrar vários exemplos ao violão aqui, vou discutir harmonia, vou discutir interpretação, mas eu acredito que é um programa que pode ser usufruído por todos, não deixem de fazer as suas perguntas, tá? Eu vou falar bastante sobre tecnicalidades hoje, porque enfim, nós temos aí um público ávido hoje, para saber como estudar esses estudos de Coste. Então eu vou, de certa forma, direcionar um pouco a discussão para o público que toca violão, mas isso não impede que você, que é um ouvinte e um amante que ouve a música clássica por prazer, possa usufruir também desse programa. Aqueles que não estão muito familiarizados com essa personagem da história do violão, Napoleon Coste, vamos falar um pouquinho sobre a vida dessa personalidade multidisciplinar que foi Napoleon Coste, compositor violonista francês. Mas antes de falarmos um pouquinho da vida dele, deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Nós temos aqui um húngaro fazendo um comentário aqui que Magyarul Ugyanezt. Kati, minha professora de húngaro, por favor me ajuda, porque assim de cara, sem consultar o Google Tradutor, eu não consigo traduzir o que o meu primo József Apro, de Ada, na Iugoslávia, está me escrevendo aqui. Luiz Cláudio Ribas Ferreira, chegando. Luiz Cláudio, eu estou esperando você, rapaz. Você tem uma presença muito importante nesse meu programa Sala de Ensaio. Por favor, interaja. Édipo, muito bom. Édipo, eu nem comecei a discutir a música ainda, rapaz. Cândido, estamos aqui, olha, temos uma audiência internacional. O Cândido Pinto está falando diretamente da Califórnia. E Cândido, hoje eu vou citar você no meu programa, fique atento aí. Então, voltando à discussão Napoleon Coste, né? Para os que não estão muito familiarizados então com as biografias, com o repertório violonístico, talvez muitos estudantes de violão já tenham tocado algum dos estudos mais simples de Coste. Ele tem uma coleção de estudos em todos os níveis, desde o nível mais básico, do nível de iniciante mesmo, até os níveis mais avançados do repertório. Ele nasceu em 1805, ele é um filho do século XIX, do romantismo francês, e também eu vou demonstrar aqui para vocês com influência
de romantismo alemão também, tem algumas características aqui que foram emprestadas da harmonia wagneriana, eu já vou comentar a respeito disso. Ele nasceu no nordeste da França, numa região muito próxima da Suíça, uma cidade pequena de nome Amondans. Aprendeu piano e violão com a sua mãe, mas a família tinha aspirações maiores para a vida do pequeno Coste. Na verdade, o pai dele o batizou como Napoleão Coste, em homenagem ao general Napoleão. E após uma breve carreira militar, que provavelmente deve ter tornado essa primeira etapa da vida de Coste muito infeliz, ele decide largar tudo pela carreira musical e se defender com o violão, que era um instrumento completamente em declínio no século XIX. Então vocês imaginem, na Europa do início do século XIX, um rapazinho atrevido largar tudo, abandonar a sua carreira militar e decidir ser violonista. Hoje já não é algo assim muito querido pela sociedade. Imaginem no século XIX, no meio daquele tumulto político e territorial, de disputas territoriais que estavam acontecendo, devia ser realmente o fim da família Coste. Mas, enfim, foi isso que aconteceu com a vida de Napoleão. Morreu em 1873, em Paris, morreu bastante jovem. Ele foi uma personagem, como eu já disse, multifacetado. Foi empresário, editor de música, inventor de novos modelos de violão em parceria com o renomado luthier francês René Lacote. Foi concertista durante uma época da sua vida, mas também camerista, musicólogo, professor. E essa carreira como violonista ela foi interrompida tragicamente em 1863. Ele quebrou o seu braço direito e a difícil recuperação desse acidente fez com que ele largasse definitivamente os palcos a partir de 1863 e iniciou uma reputação de excelente professor a partir dessa época. Então, os 25 estudos, Opus 38, que nós vamos comentar os 5 últimos hoje, eles foram compostos ao longo da sua carreira, mas eles foram editados tardiamente, quando ele já estava com aproximadamente 70 anos de idade, lá pelo ano de 1880, a primeira edição. Elas são peças de concerto de dificuldade avançada, na sua maioria. Não tem uma ordem progressiva, não significa que o 1 seja mais fácil que o 2 e assim sucessivamente. Nós temos aí alguns estudos um pouco mais simples, do 1 ao 4, daí o 5 já tem um salto bastante grande de dificuldade técnica, que só vai ser recobrado lá pelo estudo 10. O estudo 10 é um pouquinho mais simples também, mas do 5 em diante os estudos começam a ficar bem complexos do ponto de vista técnico e alguns deles também do ponto de vista musical bastante elaborados. Na época, esses estudos de Coste foram projetados, foram endereçados aos amadores dedicados. Hoje são obras que deixam qualquer profissional de cabelo em pé, quebrando a cabeça como resolver as dificuldades técnicas e musicais, mas no século XIX existia ainda uma prática amadorística de nível bastante elevado. Eu lembro, por exemplo, de peças de Chopin que eram dedicadas, por exemplo, a amigos, né, do seu círculo social. Tudo bem que a maioria eram banqueiros, eram pessoas que realmente tinham um poder aquisitivo que permitisse a prática do ócio, né, ou do divino ócio. Eu acredito que a música, num certo sentido, seja o divino ócio. Mas, enfim, eram pessoas que não eram músicos profissionais e que tinham realmente uma habilidade técnica bastante invejável. Então, utilizando, aqui citando meu colega da Califórnia, o Dr. Cândido Pinto, que escreveu as notas de encarte para o meu CD, que eu já vou comentar a respeito, que é o CD que justamente eu gravei esses estudos de Coste. Ele diz que eles são quase, abre aspas, um mini tratado de harmonia e de formas musicais utilizadas no romantismo na Europa daqueles tempos.
Fecha aspas. Então, uma das grandes dificuldades desses estudos, além daquelas próprias da técnica instrumental, é que esses estudos eles foram escritos não para violão de 6 cordas, como a gente conhece, mas para o violão de 7 cordas, o que talvez tenha ocasionado essa rara exclusão desse repertório dos violonistas em atividade já há muitos anos. Ou seja, eu quero dizer com isso que os violonistas tocam muito pouco Napoleão Coste. E esse talvez seja um dos motivos. Ele escreveu os estudos para um violão de 7 cordas. Então sempre tem algum baixo que o violão de 6 cordas não terá como executar. O compositor, no prefácio desta edição de 1880, ele admite substituir algumas passagens dessa 7ª corda por notas uma oitava acima, embora a ressalva dele, abre aspas, o resultado seja imperfeito. Muito bem, como é que a gente resolve essa pretensa imperfeição ou essa imperfeição já com vício de origem, né, da escrita de Coste? Isso não falando no mau sentido, obviamente, mas o vício de que não é possível se executar no violão de concerto normal que a gente conhece. A solução é se utilizar do recurso da afinação estendida. Vejam que hoje eu estou explicando o termo antes de falar. Isso se chama escordatura. Tá? Escordatura significa afinação estendida. Em certos casos, eu mudo a afinação durante a própria peça. Vocês vão ver aqui um dos estudos, o número 24, acontece exatamente isso. Então, por exemplo, a 6ª corda, que é normalmente afinada em Mi, ela pode ser afinada em Ré ou em Dó, em determinados casos, e a gente consegue tocar o estudo sem grandes sofrimentos. Tá? Em alguns casos não, em alguns casos nós temos que realmente apelar para o recurso da troca de notas, oitaval para cima, ou em alguns casos extremos, mudar a afinação no meio da peça mesmo. Então, esses estudos, como eu já disse anteriormente, eles foram gravados por mim no ano passado. Eu fiz essa gravação nos Estados Unidos e o CD já está na iminência de ser lançado. Eles serão lançados no mercado internacional a partir do dia 21 de setembro, então menos de um mês nós teremos os CDs já disponível para compra pela Amazon. E também será o meu 3º lançamento pelo selo holandês Brilliant Classics, assim como o Nocturne e o The Brazilian Guitar. Esse é o meu 3º disco por esse um dos selos mais prestigiosos da Europa. O disco se intitula Flávio Apro Plays Napoleon Coste, que significa Flávio Apro, eu interpreta ou toca Napoleão Coste, que inclui não apenas os 25 estudos, mas também a Serenata, a Grande Serenata, Opus 30, que é uma obra de quase 15 minutos de duração, é uma peça bastante virtuosística, bastante sonhadora, é uma peça maravilhosa. Vocês têm que realmente conhecer essa obra juntamente com os estudos gravados nesse disco. E nós já temos a divulgação desse CD acontecendo aqui no Facebook. Aqueles que quiserem adquirir o disco diretamente comigo, enviem uma mensagem inbox pelo Facebook, porque eu vou receber uma quantidade bastante limitada. Ainda não tenho a data de previsão de recebimento desses CDs, ok, pessoal? Provavelmente eu estarei trazendo esses CDs de alguma viagem, algum concerto meu na Europa, porque realmente o custo Brasil para trazer uma caixa de CDs importado talvez faça com que esses CDs fiquem inviáveis para a venda aqui no Brasil. E ao final desse vídeo eu vou soltar o making of desse disco, então me acompanhem até o final e assistam também o videozinho logo no final. Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer agora uma abordagem desse repertório ao violão. Eu vou demonstrar algumas possibilidades de como resolver problemas técnicos e problemas musicais. Mas antes eu vou dar uma conferida aqui e ver como é que está a audiência do programa aqui. Temos bastante pessoas assistindo no momento. Olha só, hoje nós temos realmente uma recepção bastante
bastante grande. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados aí e comecem a enviar suas perguntas, pessoal. Eu já falei bastante a respeito da vida de Napoleão Coste, agora eu vou abordar aspectos de técnica violonística e aspectos musicais, tá? Então, a ideia é basicamente mostrar soluções técnicas e musicais que eu mesmo tive que quebrar a cabeça, resolver e superar para poder gravar esse repertório, tá? Então, vamos a elas. Eu vou aqui pegar o violão e vou demonstrar para vocês algumas questões aqui que são um pouco intrincadas do ponto de vista técnico e musical, e vou discutir com vocês, vou apresentar alguns exercícios, algumas soluções para que a gente possa, então, para que outros violonistas também possam ter êxito aqui na leitura, no estudo e na apresentação desses estudos em situações de concerto, ou enfim, né, para o seu próprio deleite pessoal. Então vamos lá, vamos começar com o estudo número 21, dentro daquela série de estudos que vocês me pediram para comentar aqui. O estudo 21, ele tem uma característica de uma valsa francesa, e eu sempre gosto de não só descobrir qual que é a forma musical ou o gênero que o compositor está empregando, mas eu gosto também de atribuir um certo adjetivo, aquilo que comunica para mim do ponto de vista emocional uma obra. Então, para mim, essa é uma valsa francesa, vocês vão ver aqui pelo tema que eu vou tocar para vocês, de característica elegante, tá? Então, vamos ouvir um pedacinho aqui do tema, que é isso aqui, ó, Sol maior. Então esse é o tema principal, tá? Ele é bastante simples, tá? Vocês viram que o tema, ele sempre tem a nota Sol como pedal, tá? Então algumas situações em que ele faz a dominante com sétima ou Ré sétima, né? Nós temos a quarta no baixo, né? O que dá realmente uma característica de sofisticação musical, né? A gente ouve aqui. Então parece que a música em cima está se desenvolvendo com um tipo de harmonia, e no baixo nós estamos estáticos, tá? Isso tem também um sentido retórico, uma imagem musical bastante bonita, que eu não vou agora entrar em detalhes, né? A gente poderia também discutir os aspectos retóricos dessa peça, mas hoje eu vou falar mais sobre o ponto de vista técnico e do ponto de vista musical. Na retomada do tema, ele vai expandir um pouco a harmonia, tá? Ele vai sair de Sol maior, ele vai chegar em Si menor, de uma maneira muito simples. Simplesmente pela dominante, Fá sustenido com sétima. Ok, chegamos a uma nova tonalidade. Só que aqui ele faz a retomada para o tema principal, tá? Aqui nós já temos um baixo oitavado, tá? Ele faz aqui o Si menor, e essa nota de baixo seria uma oitava abaixo, tá? Que nós não temos essa nota no violão de 7 cordas. Então aqui, de acordo com Napoleão Coste, foi transposto de forma imperfeita, mas pelo menos a gente consegue ter uma ideia de qual que é a harmonia que está acontecendo aqui. Muito bem, esse tema ele é repetido na sua íntegra, e a partir da segunda vez que nós chegamos em Si menor, aí ele vai começar a fazer uma digressão harmônica, ele vai começar a explorar novas regiões da harmonia aqui, tá? Então, vamos repetir, eu vou tocar o tema como um todo, tá? Só para a gente ter uma ideia da repetição. Fizemos então de Si menor
nós alteramos algumas notas do acorde. Esse Si menor se transformou num Si menor com quinta diminuta, o que normalmente também puxa um outro acorde, tá? Esse outro acorde que ele puxou, na verdade, foi um Mi com sétima. Os acordes com sétima, como a gente sabe, são também acordes dominantes, ou seja, eles pedem a vinda de outro acorde. Normalmente o acorde dominante ele pede o acorde uma quarta justa acima, ou seja, você vai contar 4 notas a partir do acorde com sétima, no caso aqui um Mi com sétima. Então nós teremos Mi, Fá, Sol, Lá. Lá é a quarta nota da escala, tá? Então provavelmente o próximo acorde será Lá menor, e de fato é. Chegamos no Lá menor. Aqui eu gosto de, sempre que nós temos uma repetição literal de frase, eu gosto de fazer em timbres diferentes. Então, quando eu fiz aqui, eu gosto de fazer num timbre mais escuro para a gente poder ouvir o mesmo acontecimento musical de uma forma diferente. A mesma brincadeira, o Lá menor aqui virou com a quinta diminuta um acorde de dominante, vai puxar outro acorde, e aí ele cai no Ré com sétima, que por sua vez é também um acorde que chama outro. O Ré com sétima chama o Sol maior, que aqui está. Chegamos em Mi menor, ou seja, a harmonia está andando, estamos caminhando. Chegamos em Ré maior. Agora ele vai brincar um pouquinho com a frase aqui em Ré maior. Essa é uma dissonância que eu gosto de ressaltar bastante, tá? Aqui nós estamos num Lá com sétima. E aqui eu gosto de pegar esse Si bemol, que é uma dissonância muito forte, no caso ele é a nona menor, e eu dou um destaque bastante expressivo para essa nota. Sempre brincando em torno da região de Ré maior. E parece que ele gostou do tom de Ré maior, tanto que agora ele vai começar a chamar uma outra harmonia, né? Ou seja, ele incorporou aqui ao acorde Ré maior a sétima Dó, e essa nota transforma esse acorde num acorde dominante, ou seja, um acorde que invoca outro acorde. Ré com sétima invoca Sol maior, invocando o Sol maior voltamos ao tema inicial. Agora ele vai movimentar a música do ponto de vista da harmonia, dos acordes, ele vai começar a andar novamente. Tá? Agora, essa sequência de acordes, eu vou falar de forma um pouquinho mais técnica. Esses acordes que vão movimentar bastante a música, e aqui eu vou aplicar também um recurso de interpretação, vou começar a acelerar um pouco a música e puxar um pouquinho mais a dinâmica para a região forte. Ele vai começar a passar por um monte de acordes, tá? Eu vou ler aqui a sequência para vocês. E esses acordes eles nunca estão em posição fundamental, eles estão sempre com uma terça no baixo ou com uma sétima no baixo, no caso um Ré com sétima, ou uma quinta no baixo, ou seja, os acordes eles estão bastante instáveis, eles simplesmente estão borboleteando em torno de vários acordes aqui. Então, a sequência aqui, Sol com terça no baixo, Dó maior, Mi com sétima no baixo, Lá com terça no baixo, Ré maior, ou seja, são muitos acordes, tá? Não vale a pena eu dizer aqui para vocês em detalhe quais são os acordes, mas sintam a forma como eu vou conduzir a interpretação musical aqui, justamente por conta dessa instabilidade na formação dos acordes. Então, vamos lá. Começa aqui com o Sol maior com terça no baixo.
estabilizar um pouco, tá? Aqui nós vamos ouvir uma cadência clássica, que seria 2, 5, 1, né? Que seria Mi menor como 2, Lá menor como 2 de Sol, Ré com sétima como 5 de Sol maior, e aí nós vamos voltar no Sol maior. Então, esse enfeitezinho que eu fiz aqui é uma característica própria mesmo do estilo romântico, é um recurso, o glissando ou arraste, né? É um recurso que os violonistas românticos usavam e abusavam, e daí eu simplesmente incorporo aqui em alguns momentos especiais, e para mim esse é um momento muito especial da música, onde através de vários acordes em que ele nunca se debruçou sobre nenhum deles, ele volta finalmente ao lar, ele volta à sua casa original, que é Sol maior. Então, por essa razão, eu gosto de fazer. Nós já estamos no final da peça aqui. Então, ele vai ficar alternando entre Sol maior, Ré sétima. Sol maior, Ré sétima, exceto agora um pedacinho aqui que ele vai movimentar um pouquinho mais. Simplesmente o que ele fez aqui foi utilizar algumas situações de acordes também que vão gerar tensão, ou seja, acordes que são dominantes individuais, esse é o termo técnico que a gente utiliza, e ele vai justamente brincar um pouquinho com essa ideia da dominante, ou seja, ele vai dizer pra gente, calma aí pessoal, vamos ficar um pouquinho nessa zona de tensão, depois nós vamos voltar ao relaxamento, que é o que vocês querem ouvir. Eu sei que depois disso tudo aqui, o único acorde que vocês querem ouvir é Sol maior mesmo. E aqui um pequeno solinho para concluir a música. Uma subdominante menor, um Dó menor, que é bastante característico do romantismo, fechando em Sol maior. Tá? Então esse foi o estudo 21, uma valsa francesa bastante elegante, e vamos fazer um contraste agora radical. Nós vamos para a Tarantela, número 22, que é um estudo de terças e sextas, né? Terças seriam intervalos, né? Que também está na proporção de escala de 3 notas a partir de uma nota mais grave. Então, se nós temos o Dó, a terceira nota da escala Dó, Ré, Mi, né? Nós vamos ter Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol. Tá? Então, isso daqui são terças, tá? E a inversão desses intervalos, tá? São as sextas. Então, basicamente, esse estudo vai lidar com esses dois tipos de situação de mão esquerda. É uma tarantela fogosa, eu gosto de tocar ela bastante rápida, tá? Nós temos aqui uma harmonia um pouco mais simples, mas também um pouco ambígua. A ambiguidade é uma característica bastante presente no repertório romântico, tá? Então tem alguns acordes aqui que muitas vezes eles se parecem com um, mas na verdade são outros, mas eu não vou comentar esse aspecto da harmonia, tá? A não sei que algum de vocês me perguntem especificamente, aí eu faço o esclarecimento. Mas basicamente aqui a questão é leveza e agilidade, né? E eu vou mostrar aqui um truquezinho que eu faço para auxiliar na velocidade, especialmente da mão direita, tá? Ele começa aqui então com esse tema. Tá, esse é o tema principal. E normalmente os violonistas usam o dedilhado tradicional, que é médio, indicador e, para não repetir dedo, né? Médio, anelar, indicador. Médio, anelar, indicador.
Como nós temos aqui um dedo que é muito potente, que é o polegar, e também é um dedo bastante ágil, a partir do momento que esse dedo ele não está mais em uso, eu desço esse dedo aqui para a segunda corda para me ajudar, e essa articulação aqui de polegar, ela me favorece a velocidade. Ou seja, a gente consegue acelerar bastante. Então, a partir do primeiro acorde aqui, que eu faço o dedilhado normal, eu desço para a segunda corda e vou solando a música a partir então, sempre que eu não estou utilizando esse dedo para tocar um baixo, eu utilizo ele para cantar a segunda corda. Então percebam que ela tem também uma característica meio polifônica, né? Nós temos uma voz aqui que está... Nós temos também uma melodia na segunda corda, que justamente o fato de eu utilizar o polegar na segunda corda, ele traz um certo peso aqui, né, para essa voz individual da segunda corda, né? Então, bom, aqui é um truquezinho que eu utilizo. Essa é uma passagem bastante chata. Essa sequência de dedos que seria o natural e é conforme está dedilhado aqui por Coste, não, deixa eu ver aqui direito, ele pede dedo 3, isso daqui realmente é bastante difícil de tocar, então eu utilizo aqui um dedilhado de mão esquerda alternativo, tá? Então eu pego o Ré lá com dedos 3 e 4 e daí eu faço uma pestana bastante rápida para resolver essa passagem aqui, tá? Então, para os violonistas fica aí uma dica de um dedilhado que é bastante útil. Aqui nós vamos descer na sexta. E aqui nós temos uma harmonia que vai para Fá maior, né? Então aqui eu gosto de preparar um pouco. Aqui tem uma ambiguidade interessante que eu vou comentar nesse estudo e no estudo seguinte, no 23. Eu vou tocar bastante lento aqui, nós estamos em Sol maior. Fomos para Lá menor, só que desse Lá menor, nós temos um Dó sustenido que vai encaminhar para um Lá maior. E de fato o Lá maior ele vai funcionar como uma dominante, ele vai chamar o Ré menor em seguida, e aqui está uma das ambiguidades. Esse acorde Lá menor eu costumo considerar nessa escrita de Coste em vários momentos não como um Lá menor, mas eu costumo considerar como um Lá menor cuja terça ela vai caminhar como uma voz, tá? Então na verdade eu considero o compasso inteiro como um Lá maior, tá? Então esse Dó natural para mim ele é uma nota de passagem aqui, tá? Então, uma das muitas ambiguidades que nós encontramos na harmonia de Coste. Sempre que eu tenho uma passagem repetida, eu gosto de mudar o timbre ou de fazer um dedilhado diferente de mão esquerda, tá? Como esse daqui. Também, mesma coisa. Aqui eu gosto de fazer uma preparação porque ele está sempre caindo em Lá maior e aqui ele vai fazer uma surpresa pra gente, né? Lá menor. Aqui também temos um dedilhado especial de mão direita, temos uma passagem bastante complexa para a mão direita. Tá? Nós temos um ligado aqui, tá? Eu gosto de também jogar o polegar aqui, porque aí eu consigo fazer uma sequência um pouquinho mais anatômica para a mão direita. Então, eu jogo o polegar junto com o ligado e
indicador e médio nas notas que restaram aqui. Essa foi mal, tá? Mas só para concluir o estudo. Vamos ao número 23, o tão temido estudo de mão direita. Esse é provavelmente considerado, eu também pessoalmente considero, o estudo de mão direita mais completo e mais intrincado da história do violão. Corsi realmente foi brilhante aqui nessa ideia. Também é um estudo de terças e sextas, como o estudo anterior, como a tarantela. Só que o movimento aqui que ele faz dos baixos, né? Quer dizer, você tem aqui uma... Tá? Esse é um estudo, é uma marcha, tá? Como é uma marcha festiva. E esse que parece uma parada militar, ele é um ostinato. Vocês vão ouvir essa sequência de baixos na peça inteira. E para fazer esse baixo articuladinho, a gente tem que abafar muitas notas aqui e acaba atrapalhando bastante o movimento. Então nós já temos uma dificuldade inicial aqui com o polegar. Esse polegar ele vai estar travado a música inteira nesses baixos, a gente não vai ter muita oportunidade de utilizá-lo como um dedo auxiliar. Então nós vamos aqui trabalhar exclusivamente com a textura que ele escreve, que é essa daqui. Ok? Só que é um estudo rápido, tá? Nós temos que tocar isso daqui. É uma velocidade daqui para mais, tá? Então aqui eu recomendo alguns exercícios para vocês que querem tocar esse estudo e nunca tiveram a oportunidade de se debruçar em cima dessa particularidade técnica, dessa grande dificuldade de polifonia de vozes, tá? Então eu vou passar alguns exercícios para vocês aqui para poder facilitar o acesso e acostumar a mão direita a esse movimento bastante enlouquecido de notas, tá? Então eu tenho aqui uma série de exercícios, tá? Que a gente pode estar aplicando para acostumar a mão direita a determinados movimentos que não são tão habituais para a gente, tá? O primeiro deles é você... Bom, primeira coisa, esse estudo ele requer um dedilhado de mão esquerda bastante bem realizado, tá? Eu recomendo que você, se tiver um professor, peça para que o seu professor escreva esse dedilhado de mão esquerda antes de iniciar o estudo de mão direita, porque senão a mão esquerda vai acabar atrapalhando, fica uma espécie de dominó, uma mão derrubando a outra. Então, a partir do momento que você tem um bom dedilhado de mão esquerda, você começa então a estudar esses exercícios. Se não tiver ainda um dedilhado legal de mão esquerda, faça em cordas soltas, tá? Eu vou até demonstrar alguns aqui em corda solta, mas eu vou usar um pouquinho aqui dos acordes da música só para não perder o fio da meada. Então, um dos exercícios preliminares que eu gosto de fazer é esse daqui. Ok, tocando todas as notas em conjunto, quase como aquele estudo de Villa-Lobos. Depois, uma variante desses acordes seria fazer... Uma outra variante ainda seria você quebrar o arpejo Esse é bastante legal porque essas duas notas repetidas, depois do arpejo, faz com que os dedos da mão direita encaixem melhor na corda. O grande problema desse estudo, no meu ponto de vista, da sensação física na mão, é que a mão não encaixa na corda, tá? Então esse é um... A mão ela vai realmente adquirindo formato. Uma outra que eu gosto de fazer é quebrando esses arpejos.
Esse daqui é legal porque dá para treinar o abafamento do baixo. Como a gente está acrescentando baixos aqui e a gente precisa realmente treinar esse intervalo, ele acaba preenchendo com notas esse intervalo do baixo. Então ele é um recurso legal aqui, tá? E esse arpejo aqui, ele vai soltando também as notas agudas da mão direita, ele é bastante legal. Gosto de fazer também sempre os inversos dessas fórmulas. Tá? Gosto de alternar, por exemplo, que é ao contrário daquele que eu fiz anteriormente. E um último aqui para vocês, na verdade eu tenho uma lista bastante grande de arpejos possíveis aqui para esse estudo. Eu tenho um aqui que simplesmente nós tocamos o próprio arpejo como o Coste o concebeu no estudo, só que fazendo o baixo deslocado. Ou seja, desse baixo antecipado, para a gente chegar na escrita original, não há muito trabalho a ser realizado. Então, beleza, vamos discutir aqui, eu vou comentar algumas questões aqui desse estudo, especialmente alguma questão estética. Então, como eu disse para vocês, uma marcha festiva, né? Chegamos em Ré menor, tá? Com sexta, tá? Que é uma harmonia um pouquinho mais sofisticada, tá? Então aqui eu gosto de fazer algum tipo de diferenciação, talvez fazer um pouquinho mais piano, né? E aqui do Ré menor ele já vai puxar um acorde de dominante, que é o Si com sétima, né? Que vai resolver em Mi maior, Mi com sétima. Aqui, eventualmente, nós saímos dos intervalos de terça e abrimos a textura musical para os intervalos de sexta, e aqui a gente retorna para as terças. Caminhando na harmonia. Aqui eu gosto também de dar uma ênfase nessa. E aqui nós vamos para a parte B, que ele vai fazer agora uma seção toda em Lá menor. E aqui eu gosto de fazer uma diferenciação, que é justamente o baixo que estava antes, né? De característica mais militar e as notas mais curtinhas. Aqui eu gosto de deixar esses baixos mais ressoantes, né? Então aqui nós estamos justamente numa área em que a harmonia está bastante instável, ele está passeando por diversos acordes, tá? Então é uma parte que eu gosto de tocar um pouquinho mais rápido mesmo. Né? Aqui eu gosto de destacar bastante esse cromatismo nessas sensíveis aqui, que essas notas de aproximação que ele faz. Né? E ele vai aos poucos
aumentando a tensão da música, isso chega até a me afetar um pouco fisicamente. Eu fico um pouco ansioso em relação a essa harmonia, mas é justamente o que faz com que a música também tenha aí um impulso bastante vigoroso, né? Então voltamos ao tema principal aqui. Agora com o baixo um pouquinho mais militar, um pouquinho mais sequinho. Aqui nessa repetição de frase musical eu gosto de invocar a articulação que eu fiz na parte B, deixando os baixos ressoar um pouco mais, e seco novamente. Agora nós temos uma sequência de sextas, tá? A textura aqui ela vai ficar um pouco mais aberta, tá? Mas ao mesmo tempo na região grave ele vai soar um pouquinho mais diferente. Então aqui é legal a gente até ajudar um pouquinho com o timbre. E agora no final ele vai fazer uma decolagem aqui para a região aguda, né? Então depois dessa sequência repetida, eu gosto de pegar isso aqui em pianíssimo e fazer um crescendo bastante acentuado para finalizar a peça, né? Contanto que a gente não erre aqui o Lá maior no finalzinho aqui, tá? Uma região bastante propícia ao erro, tá? Então vamos lá, este foi o temido estudo número 23, que eu tenho uma história interessante a respeito do 23. Quando eu estive visitando a Universidade do Arizona, eu tive a felicidade de conhecer um dos grandes professores de violão da atualidade, que é o Frank Kunz. E quando eu mencionei ao Frank que eu estava gravando os 25 estudos de Cosse, ele virou para mim e falou assim: mas e o 23? Aí eu respondi para ele: o 23 também será gravado. Não faz sentido a gente não incluir um dos estudos, porque, né, ele é realmente um grande desafio, né, para os violonistas. Não fiquei muito contente com a execução que eu mostrei para vocês hoje, mas como eu estava preocupado em estar discutindo alguns elementos aqui da música, eu deixei um pouco de lado. Eu vou comentar rapidamente o número 24, porque nós já estamos chegando ao final aqui do nosso sala de ensaio. Eu vou deixar o 25 para uma outra ocasião. Esse é um coral solene e é uma das peças aqui que realmente tem uma das harmonias mais sofisticadas da literatura do violão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês apenas algumas questões aqui de modulação desse estudo e vou mostrar para vocês o recurso de afinação da música durante a execução, tá? Então o tema dele aqui, Ré menor, ele já começa uma polifonia meio baquiana. Aqui ele resolveu em Mi menor, então a peça em poucos segundos de apresentação ela já parte para uma outra tonalidade. Será que vocês identificaram essa passagenzinha aqui que eu fiz, inclusive com um dedilhado diferente? Tem um estudo do Villa-Lobos que justamente deu uma passagem muito parecida. Eu acho que o Villa-Lobos deve ter conhecido muita coisa do Cosse, tem muitas coisas parecidas.
Aqui nós vamos começar uma parte modulatória, ele vai começar a fazer uma harmonia vagante aqui, ele vai tatear os acordes até chegar no seu novo tom, então vamos ver o caminho aqui. Dó sustenido menor, Ré maior, uma dominante com sétima, Mi com sétima, que vai resolver em Lá maior, é o nosso novo tom. Aqui ele vai cadenciar em Lá maior e daí nós vamos ter a tão aguardada passagem com a afinação diferente que eu disse para você. Bom, a partir daqui a música ela vai se direcionar para uma tonalidade que vai exigir realmente a sexta corda em Ré, tá? Então o que eu faço aqui? Eu aproveito esse intervalo e jogo a sexta corda para Ré, tá? Cada violão vai ter o seu ajuste específico. Nesse violão aqui, nessas tarraxas, eu faço 2 voltas e meia. Só que, como vocês viram, eu subi a corda em vez de descer. Seria muito feio se eu continuasse a música a partir daqui, né, dessa forma, com a afinação para cima e não para baixo. A corda estaria em Fá sustenido. Coisas de programa ao vivo. Então, chegamos ao Ré. De novo, procurando um novo tom. Chegamos em Ré maior. Só que na verdade esse era um tom transitório, o tom real é outro. Na verdade o tom que ele modulou aqui é Si bemol maior, ok? Bem, isso é uma das engenhosidades desse estudo. Não teremos tempo de comentar o final desse estudo e o número 25. Talvez eu precisasse de um programa inteiro só para comentar esse número 24, tá? Então, pessoal, só para dar uma ideia para vocês, eu falei bastante de soluções técnicas e de algumas questões musicais, interpretação. Então, aquilo que eu falei anteriormente em relação aos estudos 21, 22 e 23 podem ser replicados nos estudos seguintes. Eu vou agora passar a leitura do comentário de vocês e das perguntas. Muito bom, grato pela oportunidade. Maravilha, ótimo. Poxa, o pessoal tá gostando, hein? Estou aqui, olá, oi, presente. Ok, pessoal, eu vou esperar mais um pouquinho para que vocês então postem as suas dúvidas, mas agora eu vou ao tão esperado sorteio. E vou fazer através de um método antigo, pessoal. Vou fazer com papeizinhos, porque essa coisa de instalar programa e fazer sorteio eletrônico, enfim, acho que daria muito mais trabalho. Então aqui estão os nomes de todos vocês que marcaram 5 amigos divulgando esse show. Eu estou vendo que nós estamos aqui com uma presença bastante expressiva, temos muita gente realmente assistindo agora. Agradeço a vocês e continuem marcando os amigos. Eu vou lançar novas promoções e programas posteriores, fiquem ligados. Uma das ideias que eu vou fazer aqui é oferecer uma aula via Skype, tá? Então fiquem ligados, eu vou estar postando aí na minha timeline no Facebook, na sala de ensaio, na página desse programa. Então vamos lá, pessoal, vocês que fizeram aqui a sua inscrição digital, aqui está o momento então de vamos chacoalhar bem aqui e vamos ver o ganhador de um dos CDs aqui. Então
o ganhador do CD desta semana será o Fábio Alencar. Meu irmão, parabéns! Você vai poder escolher qualquer um desses meus CDs aqui da minha coleção. O Violão Brasileiro, editado pela Delira Música. Estudos de Mione, editado no México. Nocturne, que é um CD de peças meditativas, lançado na Holanda pela Brilliant Classics. The Brazilian Guitar, também lançado pela Brilliant Classics da Holanda. E em breve nós teremos também Flávio Apro Plays Napoleon Cost, também lançado pelo mesmo selo holandês, ok? Pessoal, provavelmente eu vou estar gravando algum desses estudos, postando em breve no meu canal Sala de Ensaio do YouTube. Se você ainda não conhece, inscreva-se. Eu vou em breve fazer um vídeo da Corrente de Bach, que foi o primeiro Sala de Ensaio. Esse é um vídeo que está em preparação. Se vocês gostaram do programa, indiquem aos seus amigos, curtam minha fanpage no Facebook, participem das enquetes, sugiram novos temas. Por exemplo, Rony Oliveira, recentemente, ele fez uma postagem dizendo: vai ter bagulhos progressivos? Em breve teremos. O programa da semana que vem tem 3 opções de discos, que eu vou comentar um dos álbuns clássicos, e será, de certa forma, um bagulho progressivo mesmo. E continuem marcando seus amigos, pessoal. Essa semana, só o fato de vocês terem marcado esses amigos já me ajudou muito na divulgação desse projeto, tá? Esse projeto não tem absolutamente nenhum objetivo financeiro, mas tão somente o desejo de discutir música em alto nível com vocês, uma vez que a grande mídia não abre espaço para esse tipo de informação, né? E esse tipo de informação, esse contato e esse aprofundamento com a música clássica, uma música erudita ou qualquer música, que seja música de qualidade, é justamente o que promove o crescimento do ser humano, né? Isso faz a gente ter raciocínios mais aprofundados, faz com que a gente faça a nossa cabeça operar de uma forma diferente. E essa elevação da consciência também é uma forma de espiritualização, tá? Vocês também podem se inscrever nos meus canais do YouTube, como eu já disse, Sala de Ensaio e também Flávio Apro. Vocês vão encontrar vídeos de performances minhas e também transmissões anteriores que vocês perderam ao vivo, tá? E estejam sempre ligados nas próximas live streams, tá? Como eu disse agora há pouco, o tema do próximo programa, que vai ser transmitido no próximo sábado, dia 3 de setembro, também às 4 da tarde, será um álbum clássico, tá? E essa escolha vai ser de vocês, tá? Nós já temos uma enquete rolando. Se você ainda não viu, entra na minha timeline ou na Sala de Ensaio ou Flávio Apro, tá? São 3 canais aqui no Facebook, tá? Você vai encontrar ali a enquete com essas 3 possibilidades: Machine Head, de Purple, Kind of Blue, Miles Davis, ou Secos e Molhados, o primeiro disco de 73 dos Secos e Molhados, tá? Por enquanto a votação está 10 votos para o Machine Heads, 8 votos por Kind of Blues e 4 para os Secos e Molhados, tá? O álbum mais votado até agora é o Machine Head, mas vocês poderão virar esse placar até sábado que vem. É só convidar e marcar os amigos na enquete, tá? Os agradecimentos dessa semana vão para Kelly, minha esposa, Sophie, minha filha, pessoas que eu amo muito e que dão o estímulo necessário para que eu esteja aqui com vocês, compartilhando essas informações, e também a cada um de vocês que votou na enquete, que definiu as peças de hoje abordadas e que acompanhou mais um Sala de Ensaio ao vivo, tá? Eu vou, antes de finalizar, voltar aqui à página para ver se temos alguma pergunta aqui. Juliano, quais as datas do compositor? Não peguei os 5 primeiros minutos. Ele conheceu pessoalmente outros grandes compositores? Sim, ele viveu de 1805 a 1873, Juliano. E ele travou conhecimento, inclusive fez concertos em duo com Fernando Sor. E, enfim, ele era um editor de música, ele teve contato muito direto com os compositores que estavam no mainstream da época, tá? Cândido, muito legal o programa. Rapaz, vindo de você esse elogio, eu fico até emocionado.
Cândido de novo. Sugira um programa ou mais discutindo. Pô, Sonata del Caminante do Léo Brauer. Rapaz, você ficou maluco. Essa peça é longuíssima e ultra complexa. Mas eu vou estudar com carinho a sua sugestão, Cândido. É um desafio. Eu gosto de desafios. Juliano, sugira um programa sobre o papel dos professores e performance dentro da universidade. Legal, ótima temática. Com um mercado tão complicado, quase inexistente para a performance erudita, qual a motivação dos professores em ensinar o ofício? Rapaz, a minha motivação, ela é quase que vocacional, assim, eu realmente acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas, assim, que a gente pode fazer, compartilhar conhecimento, enfim, é uma temática também instigante. É isso aí, pessoal, vocês, realmente, graças a vocês, esse programa está muito divertido. Durante a semana eu fico bastante ansioso para quando esse programa vai começar. Então, realmente, é isso que movimenta, é isso que faz, esse feedback de vocês é que realmente dá o grande sentido para esse programa. Hoje nós tivemos quase 1h10 de programa, realmente eu me alonguei muito na análise dos estudos. Espero que eles não tenham sido excessivamente técnicos para aqueles que não conhecem música. Nos próximos programas eu pretendo fazer uma discussão um pouco mais genérica, menos técnica, falar menos de construção musical e menos de dedilhados e um pouco mais de ideias, né, que estão subjacentes às obras musicais ou aos álbuns, né, que será o tema da semana que vem. Muito provavelmente será o Machine Head do Deep Purple. Nós teremos rock and roll na próxima, pessoal. Vai ser muito legal. Então, pessoal, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Sejam felizes com a grande música. E fiquem agora com o making off do CD que está prestes a ser lançado pela Brilliant Classics. Flávio Apro plays Napoleon Cost. Até mais. Okay, this is take number 5, number 8. World-renowned guitarist Flavio Apro is now completing the production of his 7th studio album. Flavio Apro plays Napoleon Cost. This recording includes the 25 studies, considered a highly creative and audacious work of the French composer Napoleon Cost, and regarded as the best collection of its kind. The disc also contains the Grand Serenade, one of the most beautiful and genuine romantic journeys condensed into 15 minutes of music. The album will be a notable landmark in the repertoire of this important romantic composer for the originality of the interpretation that Apro applied to each piece, endowing an individual ethos akin to the traditions of the period in which the composer lived. Recorded in the impressive acoustics of Ming Hall in California and produced in the Netherlands by the Brilliant Classics label. This album will be celebrated by its exquisite sound and tasteful interpretive approach. The album's release will take place in September 2016 with the worldwide concert tour.